Envolvidos 2 anos desde que a equipe de reportagem da Rádio e Televisão Académica de Moçambique testemunhou no bairro da Munhava, na cidade da Beira, um trabalho incrível. O professor João Matusse dá aulas de inglês e francês em condições que poucos suportariam, sem infraestruturas, sem material didático, sem apoio, apenas com a sua voz, a sua capacidade de imitação e a enorme vontade de ensinar. Aqui estão crianças que ainda não frequentaram a escola, mas que falam inglês e francês com fluência. My father go to school alone, and then school start. And after that, I take it together with my family. And after that, my father go to school alone, and then school start. And after school, I come back home. Okay. And can you speak about Camila? My name is Camila. I'm 4 years old. I live in Nava. I'm not married. I can speak Portuguese in my mother's language. Can you speak French? Yes, I can, but Ellie, can you speak French? Yes, I can. Ça va? Oui, ça va, et toi? Moi aussi, ça va. Au revoir. Ok, au revoir, ça va? Oui, ça va. Et toi? Moi aussi, ça va, au revoir. Ok, au revoir. Et toi, quel âge? J'ai 5 ans. Tu as quel âge? J'ai 50 ans. Où tu habites? J'habite à Mniava. Où tu habites? Pouvez-vous dire, excuse-moi, prof? Et tout ma prof, je peux entrer, et tout ma prof, je peux sortir, et tout ma prof, je peux aller aux toilettes. Ok. Pardon? Pardon, prof, je n'ai pas compris ça. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Au revoir. Ok, au revoir. Good afternoon. Good afternoon. How are you? I'm fine, thank you. I'm fine too. What's your name? My name is Belinha. What's your name? My name is Jean Baptiste. Where do you live? I live in Munyava. Where do you live? I live in Mang. Are you married? No, I am not. Are you married? Yes, yes. Can you speak about Sam and the end? Now, I want to speak about some and n. We use some in positive sentence. For example, I have some books here. Some is in positive sentence. And on the other hand, we use some in interrogative sentence or in question. If we think the answer will be yes, for example, have you got some money? Yes, I have just been to the bank. And after that, we can also use some in question when we want to offer someone something. For example, would you like some tea or coffee? Coffee, please. And after that, we can use an in interrogative and negative sentence. For example, you have any money? This is interrogative sentence. And then in negative sentence, no, I don't have any money. And sometimes we use it in positive sentence. For example, I can go out from my bedroom to the garden without any slipper. Okay. Can you speak French? Yes, I can, but a bit. Ça va? Oui, ça va et toi? Moi aussi, ça va. Au revoir. Ok, au revoir. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Moi aussi, ça va. Au revoir. Oui, au revoir. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Belinha. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jean. Où tu habites? J'habite à Mniava. Où tu habites? J'habite à Mang. Et toi, quel âge? Je n'ai rien. Toi, quel âge? J'ai 14 ans. Qu'est-ce que tu fais? Je suis étudiante. Qu'est-ce que tu fais? Je suis étudiant. Où tu études? J'étudie dans l'école primaire à Miuka Cabral. Où tu étudies? J'étudie à l'école primaire de Macron. Pouvez-vous parler sur on dit bonjour? Maintenant, je vais parler sur les expressions de salutation et de prendre congé. On dit bonjour au matin, quand le soleil se lève à partir de 5 heures du même matin et on continue en disant bonjour à partir de 12 heures jusqu'à 5 heures et 29 de l'après-midi et ensuite on dit bonsoir à partir de 5 heures et demie jusqu'à 23 heures et 59 de la nuit. On dit bonne nuit quand on va aller se coucher à partir de 9 heures de la nuit. Et finalement, on dit au revoir le matin, l'après-midi et aussi le soir quand on va prendre congé avec les autres personnes. Jovens formados por ele também se destacam nas faculdades e institutos.
I was explaining before, this is a great opportunity for all of us. I wanted to share a little bit of my experience as a student here with Teacher Matus and how everything started, at least from where I remember. I probably was 3 or 4 years old when I started going with him to the primary school in Makombe, where he was teaching different people. I would sit down there and listen and see him teaching other people, which that young age I was not super interested, because as you might know, not all of us are super interested in studying in those young ages. But then around 5 or 6 years old, he started teaching us English. In the beginning, it was super boring for me. I didn't want to learn it. But as time passed, as I grew up, I started realizing the importance of knowing these languages, which opened the doors for me, not only to know the language, but also to study more efficiently. I remember my times, for example, in the university, where I studied chemistry, where things in Portuguese were not that accessible. I could access them through other language. For example, I would go and research things in English or in French, and things would be more accessible. Research would be more available in, for example, English, which is a worldwide language. And that opened way more opportunities for me to learn. Also, learning these languages opened the doors for me. For example, when I traveled abroad, I could talk to people more easily. I remember going to the hotel with a few friends who could not speak English at all. And it was difficult for them to communicate with the staff, for example. It was difficult for them to get to understand what those people were trying to say, or those people understand them, what they were trying to say. But for me, that difficulty never existed. The same thing when I met with people, for example, who didn't know how to speak Portuguese or English, and I could translate things for them from French to English in places where I've been. That opened way more doors. And I think the pinnacle was exactly when I got to England, where I think everyone here is excited, for example, to meet native speakers, especially people from England. As you may know, the name of this school is called Shakespeare, which is a great passion that Teacher Matus has with Shakespeare. Those difficulties of you communicating with people, they were never there with me. So I think this is a great opportunity for all of us as young people to get to take them with us. He's giving them almost freely. All you need is your desire in coming here and learning, and he gives it for free. It's a great passion that he has for teaching those people who are willing to learn. An invitation is there to those who also have the passion to teach. I know, yes, we're teaching foreign language, English, French, and also upcoming languages like Chinese, for example. But we all have some abilities and skills that we can share with the people, we can share with those around us in order to document ourselves and to document what we know and what has been taught to us by previous generation as we share them with the younger generation. Je peux parler en français aussi. Français, ce n'est pas la langue que je parle très bien. Je parle très bien l'anglais, l'espagnol, mais en français, je sais que quand j'ai entré et appris le français avec mon père, n'est pas comme une chose facile, mais je sais que pour apprendre, pour être ici avec lui, avec l'autre personne qui vont apprendre français, c'est une opportunité que nous autres pouvons chercher et trouver les choses que nous avons. Par exemple, quand j'étais à l'université, j'ai appris chimie. Et parce que je connais un peu de français, je pouvais chercher les choses, le contenu, le matériel en français, en anglais, et c'est moins facile. J'invite toutes les personnes qui voulaient apprendre anglais ou français et toute l'autre langue pour venir ici pour apprendre avec o professor Matus. Chamo-me Sebastião Matus, eu sou filho do professor Matus e comecei a aprender esta língua, ou estas línguas que são ensinadas já quando era criança, né? Desde menor. Eu me lembro de assistir às aulas dele enquanto tinha quase 2, 3 anos, quando ele dava nas escolas primárias daqui, aos sábados. Nós íamos, acompanhávamos a ele para dar essas aulas. E quando fomos crescendo, por volta dos meus 5, 6 anos, é quando comecei a aprender. No início era muito mais porque ele queria que a gente aprendesse a língua, não porque nós exatamente escolhemos, né? Mas depois acabou criando-se uma paixão por isso, né? Por aprender a língua e saber essas línguas estrangeiras que pouco são faladas ou poucas vezes vemos pessoas que sabem falar. Bem, eu aprendi o inglês aqui em casa e francês com ele e depois com essa habilidade de saber aprender,
fui aprendendo o espanhol também sozinho. Por exemplo, aprender o inglês deu mais facilidade agora quando eu fui para a faculdade, né? Não apenas ficava limitado em aprender as coisas na língua inglesa, eu podia agora fazer investigações e pesquisas nas outras línguas, como o francês, o espanhol, né? Assim como o português, que é a nossa língua, né? Então isso abriu mais horizontes para mim também, conhecer pessoas, conhecer materiais ou conteúdos de ensino que nos ajudam a aprender um pouco mais. No ponto de vista de você olhar e que a pessoa aprende, né? Você olha para a pessoa que a pessoa sabe falar, né? A pessoa realmente sabe a língua, a metodologia que ele está a usar deve ser muito boa, e é muito boa. Prova disso são esses vários alunos que você vê ao meu redor. Eu mesmo sou prova e fruto dessa metodologia que ele usa para ensinar a essas pessoas, né? Se estou aqui hoje, né? Falo essas línguas, conheço e tenho essas habilidades, é porque ele usa essa metodologia e ela é eficiente para ensinar as pessoas. Eu convido a todos que tiverem essa vontade de aprender, abrirem seus horizontes e conhecer mais o mundo afora, não apenas por ir lá fora, mas também por conhecer a língua e saber falar com as pessoas, devem aderir, né? Porque, assim, como jovens, sempre que houver oportunidades, não devemos acanhar-nos, devemos agarrá-las, né? Com duas mãos. Principalmente num país como o nosso, onde às vezes olhamos para fora e vemos que não temos oportunidades como essas devemos agarrá-las, né? É só para ver que ele faz isso por paixão, né? Ninguém obrigou ele a fazer isso. Então convido mesmo aquele que tiver uma paixão, aquele que tiver algo que sabe que pode beneficiar aos outros, que contribua ajudando os outros a crescerem. Uma coisa que nós sabemos é que o conhecimento deve ser documentado, deve ser passado para a nova geração. E uma das formas que fazemos isso é ensinando aos outros, né? O requisito é apenas a tua vontade. Esse é o único requisito. Se você tem a vontade de aprender, você vem aqui, conversa com o professor Matus e no primeiro dia que você chega, você já começa a aprender, né? É claro que uma forma de ajudá-lo é você vai ver as necessidades que a escola precisa, que ele mesmo precisa, e aí, por sua livre, espontânea vontade, em conversa com ele, você vai ajudar a ele. Eu posso olhar para mim mesmo e dizer como a minha vida foi, né, por causa dessas línguas. Por exemplo, eu aprendi o inglês aqui em casa e até aos meus 18, 19 anos já sabia falar muito bem o inglês, né, e com isso abriu-me mais fontes. Eu consegui agora comunicar-me com pessoas de diferentes lugares. Tive a oportunidade, por exemplo, de sair do país, né, onde eu passei por vários países aqui da África e também passei por alguns países europeus. E nessa trajetória toda nunca me houve nenhuma dificuldade em comunicar com as pessoas. Moi, je m'appelle Cristina Fernando Augusto. J'habite ici à Beira, dans le pays de Mozambique. Moi, particulièrement, je ne parlais pas français, mais quand je suis arrivée ici, ce monsieur Matus, il m'a reçu, il m'a appris le français. Premièrement, j'avais des difficultés parce que c'était la première langue étrangère que j'ai parlé. Par-delà de la langue secondaire portugais. J'avais beaucoup de difficultés pour recevoir cette langue, mais grâce à lui, il m'a aidé beaucoup jusqu'à parler cette langue. Mais après de ce temps-là, j'ai commencé à développer d'habilités en français. J'étais capable de se communiquer avec des étrangers et avec des amis françaises. Alors, à partir de là, j'ai commencé à ajouter la langue anglaise. Maintenant, je suis capable de parler les deux langues, l'anglais et le français. Ce que je peux dire, c'est que le français doit toujours marcher avec... les Françaises doivent toujours marcher avec les Mozambicains parce que c'est une combinaison parfaite. Moi, comme vous voyez, je suis une personne qui parle 3 langues et maintenant je me sens une personne spéciale parce que je n'aurai pas de difficultés un jour si je parle en français. Por sua vez, os encarregados de educação manifestam a sua satisfação ao verem os seus filhos a desenvolverem habilidades em línguas estrangeiras. Na verdade, eu estou muito feliz com isso e não contava com a idade dela que poderia falar inglês, né? Então, tanto quanto o professor dele, né? Dizendo que ele é um bom homem, né? Tem muita paciência em ensinar as crianças, nesses casos, pior com a idade dela, né? Em algum momento até que ela me surpreende quando lê inglês, eu não contava com isso. Até que um dia, quando esteve lá em casa, ela tentou me apresentar o que ela estudou. Na verdade, fiquei muito feliz com isso.
e espero que ele continue como professor a transmitir aquilo que é o conhecimento dele. E estou muito feliz com isso. O apelo que eu deixo aqui, na verdade, talvez as mães, os pais têm que trazer mesmo as filhas, né, para que possa aprender alguma coisa. Bom, como a minha filha, na verdade, ela não vai à escola, né, mas já sabe falar inglês, português e já sabe contar de 1 até no mínimo 20 em inglês. Então isso é muito bom. Então gostaria que as mães trouxessem as filhas, os filhos para poder aprender alguma coisa. Eu gostaria que os professores também, pelo menos, tenham o mesmo caminho. Na verdade, nem 10 medicais aqui não se paga. Nem 10. Até então não se cobra nada. O nosso sonho, na verdade, é tentar fazer mudar as coisas e as crianças tentar ter uma boa sombra, um sítio estável para tentar estudar no tempo chuvoso ou no tempo assim no mau tempo. Mas é a primeira vez eu estar aqui, né? Estou surpreendido também com isso. E na verdade até que ainda não unimos entre os pais para tentar ver o que podemos fazer. Então, se houver uma possibilidade entre nós, os pais, eu gostaria, por mim mesmo, eu gostaria que a gente pelo menos fizesse sócio, ou fazer qualquer coisa, de modo que a gente consiga comprar pelo menos banco para dar uma iniciativa boa. A felicidade de uma mãe, porque a criança é uma criança que se dedica e o desempenho dela, para nós como os pais, estamos muito felizes porque ela tem uma dedicação muito esforçada. Antes mesmo dela vir aprender aqui, ela ia por dia em 2 explicações. Mas agora que o irmão indicou para ela poder vir aprender aqui, ela tem se dedicado muito. E é uma benção ter um ser humano como o professor João. É uma dádiva. Porque o ensino que ele dá é um ensino que faz toda criança que ela quer esforçada alcançar algo. É só a criança ter uma vontade de desempenho e ela alcança algo. E o professor João é um professor que, quer dizer, o que ele tem é um dom de Deus. Porque se fosse a vontade dele, eu creio que não seria bem assim. Porque ele tem esta vontade de ensinar a criança e a criança aprende como se estivesse num instituto. Como vocês veem que as crianças aprendem mesmo no ar livre, em um quintal, sentado talvez num banco ou num bloco, mas elas aprendem que nem as crianças que estão na escola não aprendem aquilo que elas têm aprendido aqui. É de louvar e agradecer mesmo. Se eu tivesse uma condição para poder ajudar a melhorar, poderíamos fazer que nem uma sala que tenha teto, que tenha um quadro, que tenha cadeiras para as crianças se acomodarem, estudarem à vontade. Porque o que ele faz, eu estou sem palavras mesmo. O que ele faz é um esforço enorme. O grau que ela tem hoje é superior a antes. Por quê? Porque ela aqui ela tem tido aquela vontade de aprender mais e ela com aquela vontade que ela tem de aprender mais e ela se dedica. Tudo o que teacher fala, ela faz. E ela tem aquela vontade que se nós estamos atrapalhados porque o teacher liga, aquela hora das 19, quando elas não vêm de manhã, ele liga. Então nós já estamos distraídos ali, a criança vem, mãe, peço o telefone, quero ligar para a teacher. Ela dá bip e nós nem ligamos. Quem liga é o teacher mesmo. Nós só damos bip, ele liga, aprende. Depois de aprender, dia seguinte, assim sucessivamente. E a dedicação das crianças, por exemplo, na minha filha,
Eu acho que também Deus me abençoou com 2 crianças que são muito dedicadas naquilo que elas querem. Tenho o mais velho que aprendeu também aqui, mas ele hoje ensina aos outros também. E falou para a mais nova, porque essa é a penúltima, falou que ela vai em casa de Teacher João e levou para aqui. E veio para aqui. E o que o irmão esperava é o que está acontecendo hoje com ela. E ela está a aprender mesmo bastante. O apelo que eu deixo é para mães, pais que estão a ouvir ou ver as crianças com cadernos a dizer que vamos para a casa do Pai João. Tenham a vontade e a sensibilidade de sensibilizar as crianças para virem para cá, para vir aprender, porque é de graça. Não se paga nenhum tostão. Então, quanto a isso, creio que aqueles que estão a ouvir ou ver daqui próximo, que deixam os seus filhos sem vir para cá aprender, talvez elas não conseguem perceber ou pressentir aquilo que as crianças aprendem aqui. Eu desejava com que elas tivessem essa vontade de dar o passo à criança para poder vir aprender e elas verem o que as crianças mesmo aprendem aqui. Porque só vendo e assistindo o que as crianças aprendem. O professor João Matusi é um exemplo de que a educação não precisa de luxo. Precisa, sim, de pessoas apaixonadas pelo ensino como ele. Nós ensinamos a partir de crianças, dos 4 anos, 5, 6, 7, 8, para frente. E o nosso processo, a metodologia que nós utilizamos é aquela de metodologia natural, né? O método natural que consiste no contato entre professor e os alunos através de imitação. Os alunos, quer dizer, esses crianças menores, eles aprendem através de imitação, da maneira como tem feito também quando começa a falar a primeira língua, a língua materna. As mães não ensinam, não escrevem nenhuma coisa no caderno para ensinar os seus filhos. Eles aprendem através de imitação, método natural, método que vem da lá, tá vendo? E além disso, as crianças, esses meninos que começam a aprender aqui, eles não lêem, nem escrevem língua portuguesa, mas aprendem a língua inglesa ou francesa a partir do método que é natural, que é esse que consiste na imitação. Até chegar à altura que eles vão ter o quê? A possibilidade de ler. Enquanto estou a ensinar dessa maneira, ensino também a língua portuguesa para acompanhar. Então assim as crianças crescem falando. E a partir daí chega o momento em que eles vão falar mesmo aquilo que eles costumam aprender aqui dia a dia. Então é o nosso método isso. O impacto é muito positivo, porque a partir desse ensinamento, desse ensino que eu tenho feito aqui, muitas crianças já deixaram, muitas crianças já, quer dizer, como posso dizer, ficaram muito animados através de conhecimentos que eles têm tido aqui, por exemplo, inglês e francês. São línguas que poucas pessoas falam aqui em Moçambique. Uma criança dos seus 7, 8 anos começa a falar português, o francês e o inglês, ele orgulha-se na sociedade. E ele deixa de fazer atos negativos e fazendo atos positivos para que aquilo que ele adquiriu possa mostrar às outras crianças ou jovens a imitar essas crianças que estão não a ter uns conhecimentos, quer dizer, muito admirados na sociedade. E também, para mim, eu posso dizer, é um orgulho desse impacto positivo que está a acontecer aqui na nossa comunidade, porque eu já consegui fazer chegar no continente europeu 2 pessoas daqui em Moçambique. Uma estava em Paris, na França, aprendeu aqui a língua francesa, e a outra pessoa é o meu próprio filho, Sebastião Matusi, estava em Londres. Começou a aprender aqui a língua inglesa e francesa e hoje foi para Londres, ficou 2 anos, já voltou. Nem eu, o próprio pai que ensinei a ele, já tirou o chapéu em frente do meu filho. Então é um orgulho. E para além disso, eu tive a oportunidade de ensinar 2 europeias.
uma da Ucrânia, outra da Rússia. Eram doutores que trabalhavam, a outra trabalhava na parte de educação e a outra doutora trabalhava na parte de saúde. Saíram da Europa para aqui, não conseguiam falar a língua inglesa, mas através do contato comigo eles conseguiram falar a língua inglesa e voltaram para seus países de origem e me elogiaram bastante. Sobre isso eu sinto muito orgulhoso por esse impacto positivo que está a acontecer aqui na nossa comunidade. Até eu tinha previsão de tentar, como já temos muitos professores formados aqui em casa, espalhar isso para toda a cidade da Beira. Só que com também falta de meios para poder então fazer com que aqueles formados aqui tenham a possibilidade de ensinar outras zonas. É por isso que ficou aqui limitado. Mas a minha intenção não era só limitar nesta comunidade, queria abranger toda a cidade da Beira. Nós temos professores capacitados para fazer esse tipo do ensino aqui na nossa cidade da Beira. Eles precisam chegar e falar comigo, eu vou ensinar, não há aquela coisa de cobranças, não sei o que. Até eu sou a pessoa que eu pago as crianças, aqueles mais inteligentes, para os motivá-las, de modo que eles possam vir estudar aqui. Aproximo aos pais, até ofereço algumas coisas para motivação. Até os pais, eu agradeço por ter nascido crianças que tenho encontrado aqui muito inteligentes, que serão os futuros dirigentes desse país. Crianças intelectuais, uma criança que não sabe ler nem a língua portuguesa, ainda não começou a estudar, começa já a falar inglês e francês. Esse tipo de criança eu tenho que tirar chapéu, não é criança qualquer. Gostaria que os outros, além daqueles que ensinam a língua inglesa e francesa, as outras disciplinas, matemática, física, química, fizessem o mesmo que eu tenho feito. No tempo de chuva nós interrompemos, porque não temos pelo menos uma alpendre para poder abrigar-se das chuvas. Então nós somos obrigados a não ter aulas. Se houvesse possibilidade, nós poderíamos tentar o quê? Pôr alguma coisa que podemos abrigar-se de chuvas. Antigamente nós usávamos esse edifício aqui, mas quando o IDEA chegou, tirou as chapas e nós agora estudamos de qualquer maneira. Mas, mesmo com isso, nós somos resilientes em estudar de uma maneira não própria para conseguir atingir nosso objetivo. Não paramos, não nos sentimos derrotados por essa dificuldade que nós temos tido, mas sofremos sim, sofremos porque é atraso para poder então alcançar o nosso objetivo o mais cedo possível. O legado que eu posso dizer para os meus alunos, eu gostaria que eles gostassem muito dessas duas línguas estrangeiras que eu ensino aqui em casa e apondo-as em prática e também a ensinar a outras gerações vindouras para que a nossa comunidade seja a comunidade bem educada em termos, por exemplo, acadêmicos, para que a nossa comunidade, nossos jovens tenham boas habilidades. Ou há outros até têm tido outro emprego através da aprendizagem da língua inglesa, francesa, aqui que nós temos tido aqui. Ganham dinheiro, compram coisas que eles querem, sem pedir aos pais, porque já têm, quer dizer, aqueles conhecimentos que podem transmitir para os outros. Para uma tenda, banco, porque nós não temos sítios para sentar. Sentamos nos blocos, os bancos não são suficientes, nos ajudaram. E também parte de livros, se houvesse também computador, telefone, por exemplo, eu tenho aqui o telefone que eu uso para o estudo, para ensinar coisas, os meus alunos usam isso para que eles ficam longe. Até tenho outros estudantes que aprendem a nível nacional em Maputo, através de contactos telefônicos. O crédito é meu, não é do estudante, porque eu estou aqui para ajudar a comunidade. Eu sou um dos professores, posso dar como exemplo, enviado de lá, para ajudar as pessoas aquilo que eu sei, sem que eles sofram em pagando a mim. Eu estou pronto para poder fazer isso. Mesmo essas línguas que eu estou aqui a ensinar, eu aprendi com outras pessoas, eu não paguei a ninguém. As pessoas me ensinaram com a sua própria vontade, sem nenhum pagamento. Por que eu não posso fazer também esse tipo de gesto a outras pessoas? É por isso que estou aqui a fazer isso.
Está a ver? Se houvesse, por exemplo, um computador ou, por exemplo, telefone, aquele Android, eu faria mais que isso. Mais que isso que eu estou a fazer agora. Agora, com este aqui, não é que eu não posso fazer. Posso fazer, mas é uma coisa que é muito lenta. É muito lenta. Tá vendo? É muito lenta, mas eu faço ao meu máximo. O crédito é meu. Só que farta de condições, eu uso esse tipo de material. Eu gostaria mais que houvesse outro tipo de material didático para que a nossa escola cresça mais rápido possível. Eu estava para dizer, nós tivemos uma oportunidade de ter uma informação da Embaixada da França que anunciou para poder, então, as pessoas, os professores, ensinar a língua inglesa ou francesa em Moçambique. Então, nós metemos aquele documento e aquele documento foi reprovado a dizer que a zona onde você está localizado, Munhava, a vossa escola não é uma zona apropriada para isso. Mas enquanto aqui nós estamos a fornecer até a Universidade Pedagógica. Os estudantes são formados aqui. Fornecemos lá. Agora, eu admiro como. Eu vou dar um exemplo. Nós, para um agricultor, o arroz não sai na cidade, sai do campo para a cidade. Então, a mesma coisa, os alunos, muitos alunos que têm tido muito sucesso aqui em Moçambique, saem nos arredores das cidades, para a cidade. Então, assim, nós não tivemos, assim, se a Embaixada da França tivesse nos aprovado, poderia haver história na cidade da Beira. Pode haver história francesa, até muito simples. Em 3, 4 meses já está a falar a pessoa. Nós podemos expandir toda a cidade da Beira. Mas eles, infelizmente, eles não tiveram a sorte de ver, quer dizer, maravilha do School. Nós invadimos. E também eu queria dizer para os que estão aí a estudar, para que uma pessoa possa aprender alguma coisa na nossa língua, é preciso que tenha determinação, a coragem, por exemplo, de um leão, e a coisa, o quê? A resistência ou resiliência de um camelo, fome, sede, como não, avança, não recua. Então, ter isso e também ter a simplicidade de uma criança. Esses 3 componentes, quando uma pessoa que quer aprender uma coisa, não ter as 3, fartar uma, não é possível você conseguir aprender aquilo que você, ou saber aquilo que você queria saber. Tem que pôr em conta nas 3 componentes, os 3 componentes que é a simplicidade de uma criança, a determinação e a coragem de um leão e a resistência de um camelo. Então, esses 3 componentes, quando um indivíduo conseguir manter no seu seio a coisa de aprender uma coisa, vai ser muito fácil para ele. Há outros que querem aprender, assim estão a ver que nós estamos aqui, eles pedem para poder ser ensinado, mas eles não têm esses 3 componentes que eu acabei de dizer aqui. Não têm esses 3 componentes que eu acabei de dizer aqui. Não são resilientes a uma determinada batalha e eles não têm não mostra aquela simplicidade de uma criança. E dessa maneira uma pessoa não é possível aprender uma coisa. A coisa fica sempre difícil. Estudar é uma guerra. É a mesma coisa, estudar comparamos com um soldado que vai ao combate. E tem que contar aí com muitas coisas que podem aparecer. Mas o que pode fazer? Se é a missão, tem que ir até o fim. Pais e encarregados de educação defendem que o trabalho desenvolvido pelo professor João Matos merece reconhecimento público e institucional. Para eles, o contributo dado ao ensino de línguas estrangeiras, mesmo em condições precárias, é motivo suficiente para que entidades competentes e pessoas de boa-fé criem condições visando a sua homenagem com o título de Dr.
honoris causa.